Bom dia, saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse domingo, dia 25 de julho, nós vamos tratar de um assunto que é relevante para a divulgação e para a proclamação do Reino de Deus, que é a maturidade no serviço, que é o serviço, né? A nossa disponibilidade de estar a serviço da obra do Senhor. O objetivo da nossa lição é refletir sobre a importância da maturidade para uma vida ministerial frutífera. E o texto se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versículos 6 até o versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, do versículo 6 até o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Por essa razão, pois, se admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em tudo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a palavra do Senhor e nós vamos refletir um pouco na nossa lição, baseado nesse texto. O autor da nossa revista, ele escreve, eu vou me permitir discordar dele, mas eu vou ler o que ele escreveu e depois dizer por que eu discordo. A segunda carta de Timóteo provavelmente tenha sido escrita após a morte de Paulo, debaixo do legado deixado por ele, por um dos seus discípulos. Ela é datada do final do primeiro século e trata da consolidação das comunidades mediante funções instituídas, bispos, presbíteros, diáconos, viúvas e etc. Uma hierarquia ainda não existente nos tempos de Paulo. Por isso, é mais seguro pensar que um discípulo de Paulo tenha redigido o segundo Timóteo como uma espécie de testamento espiritual, gênero literário comum na tradição judaica. Então, como um testamento espiritual do apóstolo, deixado a seu jovem discípulo e companheiro de jornada, Timóteo, à luz de memórias compartilhadas nas comunidades da Ásia Menor. Há controvérsias a respeito da autoria dessa carta, mas a carta começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, né? E conclui assim, ó. Lá no final ele fala: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava preso em Roma, né?
O novo comentário bíblico do Novo Testamento, de Rademacher, ele diz assim: o autor de 2 Timóteo identifica-se como Paulo, está aí no capítulo 1. Outras observações no livro são características do seu ministério. Além disso, muitos dos primeiros pais da igreja, como Policarpo, Justino Marte e Irineu, defendem que Paulo é o autor da carta. Na introdução ao comentário de 1 Timóteo, podemos ver a explicação quanto à contestação de que Paulo seria o autor dessa segunda epístola. Grande parte dessas contestações baseou-se em uma suposição equivocada de que os aspectos teológicos e o estilo grego da carta somente poderiam corresponder ao contexto do século II. A maioria dos estudiosos acredita seguramente que ela foi escrita durante a segunda prisão de Paulo em Roma. Segundo Eusébio, historiador da igreja do século IV, Paulo foi martirizado durante o regime de Nero, antes de 68 d.C., uma vez que a carta deve ter sido escrita pouco antes da morte de Paulo. É bem provável que o tenha sido, né? Todos nós sabemos que os apóstolos, segundo a tradição, todos foram martirizados. Essas questões são apenas para a gente conhecer, né? E a escola dominical é para a gente aprender essas coisas mesmo. Também isso, né? Algumas controvérsias que a gente encontra, notadamente com relação à autoria dos textos, não é? Mas o que não tira em absolutamente nada o mérito daquilo que o texto quer dizer e nem exclui em nada de que ele faz parte do cânone bíblico, faz parte do que nós chamamos de a palavra de Deus. As cartas pastorais, como é o caso 2 Timóteo, de um modo geral, mostram a continuação de novas circunstâncias daquilo que Paulo iniciou. Aqui, em específico, as memórias da relação entre o velho apóstolo e o jovem sucessor serviriam de paradigma para o exercício das novas lideranças instituídas no final do primeiro século. A carta pode ser organizada em pelo menos 3 temas específicos: insistir oportuna e inoportunamente. A mudança dos tempos não é razão para diminuir o empenho pela fé que recebemos. A sã doutrina, a fé é vista não mais tanto como vínculo a Cristo, mas como um conjunto de verdades a serem guardadas. Firmeza nas Sagradas Escrituras. No caso, trata-se das Escrituras que o jovem Timóteo estudou, ou seja, o Antigo Testamento. Segundo Denzer, Timóteo possuía uma graça permanente de consagração em virtude de ter sido ordenado por Paulo, mediante imposição de mãos. Nesse sentido, 2 Timóteo 1,6 deve ser lido em paralelo com 1 Timóteo 4,14. Então, 2 Timóteo 1,6 ele fala assim, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E lá em 1 Timóteo 4,14 está escrito assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O autor ainda observa que, ao que parece, Timóteo era tímido. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios 16. E lhe faltava um pouco de autoconfiança, de maneira que precisava do apoio de pessoas mais maduras. Por isso foi aconselhado sobre a necessidade de experimentar a graça renovada de Deus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Conforme observa Gardner, são autores, né, que fazem parte da bibliografia da lição que nós estamos estudando. Tá? Se alguém se interessar pelo livro, a gente pode fornecer o nome e tudo mais. Então, conforme observa Gardner, para ser um líder autêntico, Timóteo precisava estar sempre em comunhão com Deus de maneira renovada e viva. Sobre isso, Paulo diz: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você.
Era um chamado para um compromisso renovado, uma determinação e disposição para sofrer e sacrificar-se em todas as coisas. Timóteo precisava unir-se ao apóstolo em plena confiança no poder de Deus. O serviço cristão para Timóteo era desafiador e exigente. Havia falsos mestres, existiam as tentações perenes do materialismo e secularismo. Como líder cristão, Timóteo foi chamado para travar uma guerra espiritual contra os poderes do mal. Os laços do diabo deviam ser evitados. Há muitas possibilidades de serviço na realização da obra de Deus. É grande a gama de serviço. Às vezes eu fico preocupado quando a pastora pede para as pessoas se inscreverem no ministério e poucas pessoas se apresentam para o serviço da igreja, né? O serviço de Deus é feito em meio a muitos compromissos do nosso dia a dia, né? Nós não somos tirados das nossas responsabilidades. Quando fazemos com amor e dedicação, diferentemente de uma obrigação, Deus nos capacita a executá-lo com alegria. A maturidade cristã nos ajuda a ter equilíbrio, calma e fé, para acreditar que mesmo que tenhamos que servir a Deus em meio a tantos outros compromissos, Deus nos susterá e orientará. É interessante que às vezes o chamado de Deus, na maioria das vezes, sempre é para pessoas que estão muito ocupadas, não é? Desânimo e insegurança também fazem parte da caminhada ministerial de qualquer pessoa. Seguramente, grandes líderes cristãos, mulheres e homens de fé, na sua vivência ministerial, sofreram com as dificuldades, mas seguiram em frente, quer porque Deus se revelou pessoalmente, como foi o caso de Josué, quer porque Deus usou outras pessoas para serem portadoras da mensagem de ânimo e coragem, como foi no caso de Timóteo, que foi animado por Paulo. Uma igreja madura tem no serviço a Deus e às pessoas uma marca da sua identidade. Isso só se torna possível à medida em que seus membros se comprometem, olha bem, se comprometem em oferecer seus dons para servir no reino. É preciso ter compromisso. Não adianta falar, né, igual aquele filho, pode deixar, pai, eu vou, mas não vai, não é? Nem sempre as pessoas estão dispostas a assumir uma responsabilidade ministerial. Mas para um discípulo e discípula de Jesus que almeja seguir crescendo, o serviço deve ser uma prioridade. Nesse sentido, a segunda carta a Timóteo nos ensina lições importantes para o bom exercício ministerial, entendendo o serviço como parte da nossa identidade e possibilidade de amadurecimento. Nós estamos vendo aí o trabalho da EBF, né? Esse trabalho que está sendo executado nesse final de semana, ele é resultado de um empenho das nossas irmãs do Ministério Infantil já há algum tempo, né? Preparando tudo, elaborando tudo, planejando tudo. Então é preciso ter esse compromisso, né? A EBF é um trabalho da igreja e aí nós precisamos nos comprometer. Não podemos deixar para lá, mesmo nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? De novo, nós teremos uma EBF virtual, né? Segundo Timóteo, juntamente com o 1 Timóteo e Tito, compõe o bloco das cartas pastorais do Novo Testamento. Essas cartas se diferenciam das demais porque não são dirigidas especificamente a uma comunidade de fé ou a determinado grupo, mas a uma pessoa, no caso, Timóteo e Tito, colaboradores e sucessores de Paulo. Apesar de se destinarem especificamente a esses líderes, as cartas são escritos oficiais e, portanto, dizem respeito às comunidades por eles coordenadas, contendo orientações para o correto pastoreio das comunidades, né? É uma orientação aos pastores, não é? As epístolas pastorais tratam de assuntos amplos, como a organização das comunidades e o exercício da liderança.
Segundo Timóteo, então, se apresenta como um manual para líderes da igreja, capacitando a identificar doutrinas ameaçadoras e a rejeitá-las sem envolvimento em discussões penosas que implicam desgaste desnecessário. Paulo escreve isso, né? Para Timóteo não se envolver em discussões vãs que não trazem, não acrescentam absolutamente nada à fé das pessoas nem à dele. Timóteo era filho de uma judia crente de um pai grego. Aprendeu sobre a fé com a sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Convertido ainda jovem na primeira viagem missionária de Paulo, tornou-se um dos seus colaboradores na segunda viagem, percorrendo os territórios da Ásia Menor, Macedônia e Acaia, que é a atual Grécia. Na segunda epístola, Paulo exorta Timóteo a ter uma conduta correta e um modo de viver fiel à confissão da fé e aos princípios do Evangelho, que recebeu como um bom soldado de Cristo. Um obreiro aprovado, fiel à pregação do Evangelho. Essa firme postura de Timóteo essa firme postura que Timóteo é chamado a viver deveria ser observada, principalmente de grupos contrários à fé cristã. No nosso trabalho ministerial, nós vamos nos defrontar com pessoas que vão nos confrontar, com pessoas que vão discordar da gente. E existia essa situação naquelas comunidades. Daí a carta de Paulo orientando Timóteo, né, para lidar com essas questões. Ao final do primeiro século, a igreja lidava com fortes heresias, tanto do mundo judaico quanto do mundo greco-romano. Paulo, da cadeia, convocou Timóteo para combater tais heresias e anunciar o verdadeiro evangelho, encorajando-o e lembrando que ele estava apto para o exercício do ministério pastoral, pois já recebera o dom de Deus para isso. Tem muita gente guardando os seus dons na gaveta. Timóteo foi chamado a reavivar o dom que recebera de Deus pela imposição das mãos do apóstolo. A imposição de mãos era um gesto de outorgar autoridade para o desempenho da missão. O próprio Paulo vivenciou essa experiência junto à igreja de Antioquia. O verbo reavivar traz a ideia de acender a chama, de inflamar a mente, tornar vivo de novo, né? Nesse sentido, é possível que o jovem Timóteo tivesse acometido de certo desânimo no serviço missionário, né? Quem às vezes não fica desanimado? O apóstolo relembra como se dá a atuação divina em nosso espírito. Deus infunde um espírito que não é covardia, mas de poder, no grego, dunamis, que também tem sentido de força. Amor, no grego ágape, que significa amor incondicional. E moderação, no grego sofronismou, que pode significar, nesse contexto, domínio próprio e capacidade de avaliar as situações vivenciadas no dia a dia. Então, Paulo fala para Timóteo, o Espírito Santo de Deus não é um espírito de covardia, né? É um espírito de poder, é um espírito de força. Então, não importa as dificuldades que você está enfrentando aí, as heresias, né? Que vira e mexe, estão voltando e tentando entrar na igreja. O Espírito Santo de Deus é aquele que te dá força, que te dá sabedoria, né? Que ensina a lidar com essas circunstâncias com amor. É esse que é o caso, né? Essas características são essenciais na vida de qualquer pessoa que atua missionária e ministerialmente no reino de Deus. O serviço a Deus é marca fundamental de uma igreja madura. Perder tal dimensão é ter sua identidade descaracterizada. Se muitas comunidades de fé entendem o valor do serviço a Deus para a construção e proclamação do seu reino,
Outras têm perdido essa compreensão missionária. Nós estamos vivendo tempos em que muita gente está sem saber o que fazer, né? Estamos aí há um ano e meio quase de uma pandemia onde as igrejas foram fechadas, não é? E nós temos que fazer um trabalho muito profundo, não é? Para retomarmos aquilo que éramos antes da pandemia. Uma igreja que prioriza apenas a realização de cultos, reuniões para alimentar a sua membresia, deixa de colocar em prática tudo aquilo que aprende nesses espaços, né? O culto, dizia o reverendo Márcio, não termina, o sermão não termina aqui, ele continua a partir da manhã, segunda-feira, quando você estiver no seu dia a dia. Deus nos chamou a servir, uma igreja madura não abre mão desse chamado. Os conselhos de Paulo a Timóteo nos inspiram a pensar sobre o serviço. Servir é um chamado divino. Paulo precisou lembrar a Timóteo um momento crucial do seu ministério, a imposição de mãos, conformando o chamado do Senhor e enviando-o para a missão. Muitas vezes a igreja precisa relembrar o seu chamado e avaliar a sua trajetória, pois com o passar do tempo parece que o prédio se torna mais importante que o corpo vivo de Cristo. A igreja somos nós e não o lugar onde nós congregamos. É claro que o lugar é importante, mas é onde nos reunimos, né? Mas a igreja somos nós, né? E vivenciar a igreja, vivenciar o dia a dia. O que nos reúne como igreja não são os laços de sangue ou afeto, apenas nem fé herdada dos nossos pais, mães e avós, mas prioritariamente o chamado de Jesus para cumprirmos a sua missão de proclamar o reino. Uma igreja só consegue servir de forma eficaz quando seus membros se comprometem com esse chamado, dispondo seus dons para o serviço e não se limitando a assistência de cultos e programações de sociabilidade. A igreja não é um clube. Servir com poder, amor e moderação. Paulo precisou lembrar a Timóteo que a sua atuação para o reino se dava pela força do Espírito Santo. Uma igreja madura está consciente de que é o Espírito Santo que lhe orienta, capacita e movimenta para servir. A direção é do Espírito Santo sempre. Poder, força e moderação serão as marcas da igreja que serve a Jesus. Com essas características, ela não desistirá diante dos obstáculos. É por amar radicalmente a palavra de Deus e as pessoas que ousará desenvolver ações relevantes para a comunidade onde está inserida. A igreja tem que fazer diferença lá no bairro, lá na rua, onde ela está colocada. Não é estar por estar, né? Ações relevantes são as que envolvem a salvação integral do ser humano, dando-lhe não só o apoio espiritual, mas propiciando, transformações na realidade. Ao agir com moderação, mediante os feitos realizados, a vanglória não encontrará lugar no coração da liderança e da membresia. A humildade é fundamental. Servir, apesar das lutas e tribulações, em muitos momentos, assim como Timóteo, a igreja pode vivenciar situações que lhe desanimem. Por exemplo, a saída de membros, uma mudança pastoral, problemas financeiros, luto, enfermidades, não é? Quantas dessas coisas nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia? São muitos e diversos os motivos que levam a comunidade ao desânimo, atrapalhando suas ações missionárias. Discípulas e discípulos em sua vida privada, bem como comunidades inteiras, não estão livres de vivenciar tais situações. Perdemos um pastor, mais um pastor essa semana na nossa igreja para a Covid-19. Diante disso, o conselho de Paulo a Timóteo ecoa: reavivas o dom que há em ti. Reavivemos o dom que há em nós concedido pela graça divina.
Todo ministério se constitui diante de um chamado de Deus. Essa vocação precisa ser sustentada, né? Mantida, aquecida e, quando necessário, reanimada. É na comunhão, na oração e no sustento mútuo e no próprio serviço que encontramos forças para levantar e seguir fazendo o que o Senhor nos mandou. Quem nos chamou é fiel para completar a sua obra, escreve Paulo aos Filipenses. Quem nos chamou é fiel para completar a sua obra. Só precisamos ter dedicação, disposição, né? Deus vai agir em nós e através de nós, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se nós ficarmos sentados esperando, não vai acontecer nada. A minha mãe dizia que Deus põe a laranja lá no pé. Mas se eu não for lá, não apanhar a laranja, não descascar a laranja, não é? Não cortar a laranja no meio, eu não vou chupar a laranja, ela vai ficar lá no pé, mesmo que tenha sido Deus que me deu. O que significa que a bênção de Deus e o dom de Deus está aí à disposição da gente. Mas a gente precisa ir lá e tomar posse e fazer aquilo que precisa ser feito. Isso que é maturidade no serviço. Isso é maturidade no serviço. Se dispor, ir e fazer. O serviço, além de ser uma ordenação de Jesus para nós, discípulas e discípulos, sustenta a igreja e a faz vislumbrar a novidade do reino. Ajuda a não se manter presa ao passado, rememorando as obras já realizadas. Servir a Deus é ter a possibilidade de ver o Espírito agir cotidianamente na vida das pessoas. Em tudo isso, lutas e tribulações serão vivenciadas, mas ao servir é possível encontrar sentido e força para superar as dificuldades, amadurecer na fé e adquirir sabedoria de vida. Uma igreja madura serve ao Senhor porque entende e ama esse chamado. Dos conselhos de Paulo em 2 Timóteo, qual é o mais difícil de seguir? Eu sugiro que se leia de novo. Na verdade, a sugestão da lição dessa semana é que se leia a segunda epístola de Paulo a Timóteo inteira, né? Faça isso. E você vai saber quais são os conselhos que Paulo deu a Timóteo, né? Tem uma música da Aline Barros, né? Chama Sonda-me. E nessa música ela diz: sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor, né? Como um farol que brilha ao longe, né? Como a flecha que acerta o alvo. Então, faça dessa música a sua oração. Peça ao Senhor: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Pai, muitas vezes nós desanimamos na nossa caminhada cristã. O Senhor nos conhece. Por isso nos fortalece com o teu Espírito, para que tenhamos disposição, para que queiramos mesmo fazer o trabalho para o qual o Senhor nos chamou na sua igreja. Nos abençoe nesse dia, nesse domingo. Abençoe, Senhor, as nossas crianças na EBF. Abençoe as professoras que estão cuidando delas e todos aqueles que estão trabalhando nesse evento tão legal, tão bom para as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê no Senhor um domingo abençoado. Amém.